Oi, gente, tudo bem? Essa aula aqui é voltada para os alunos do sexto ano do ISERJ, né, que seria o assunto relacionado à física, que terminaria na primeira etapa desse ano letivo, né? Com a pandemia, houve uma série de problemas, a quarentena, mas não tem problema não, gente. Quando nós voltarmos, nós vamos nos encontrar e vamos resolver todos esses problemas, tá? Não fiquem preocupados. Vou estar aqui para sempre ajudar vocês. Vamos lá. A aula de hoje é sobre máquinas simples, né? O que são máquinas simples? São dispositivos que, no próprio nome já diz, tem uma absoluta simplicidade, só que essa absoluta simplicidade, ela trouxe um grande avanço para a humanidade, que é o chamado vantagem mecânica. Você reduz o seu esforço de trabalho em uma atividade e essas máquinas simples, elas se tornam base para todas as demais máquinas que a gente está relacionado às maiores tecnologias, tá certo? Vamos lá. Então nós vamos ter as alavancas, estou preparando uma aula específica de alavancas, também de roldanas e polias, roda e eixo, rosca, plano inclinado, engrenagens e martelos e machados, tá? Qual é a grande importância de estudar as máquinas simples? É a vantagem mecânica, que é quando você usa um instrumento que reduz o seu esforço no trabalho em uma atividade, trazendo uma vantagem para você. Você faz menos força para realizar um certo trabalho. Isso é chamado de vantagem mecânica. Vamos ver primeiro, de uma forma geral. A máquina simples ela vai reduzir a força e o esforço necessário para realizar um trabalho. Então nós temos uma primeira imagem aqui, um abridor de garrafa, em que tem uma resistência, né, que é abrir a tampa da garrafa. Tem um local onde ele se apoia, o abridor, e tem um local onde você exerce uma força, e você faz uma força bem menor para abrir aquela tampa de garrafa. Se você não tivesse esse objeto, você faria muito mais força. Aqui um exemplo, uma máquina, né, bastante grande, mas a base é uma máquina simples, que é um guindaste. Eu tenho um local que vai carregar um peso, uma resistência, eu tenho um local onde tem um apoio, né, um ponto de apoio, e eu tenho aqui o local onde tem um peso que exerce essa força e consegue levantar o objeto do outro lado, tá certo? O primeiro instrumento que nós vamos ver agora, de máquinas simples, são as chamadas alavancas, tá certo? O que é alavanca? É um instrumento, uma barra rígida, que apresenta um ponto de apoio, tá certo? Nós temos aqui um ponto de apoio nessa barra, onde realizamos uma força e conseguimos levantar, por exemplo, aqui uma pedra, uma resistência, ou seja, conseguimos realizar um trabalho. Um outro exemplo do nosso dia a dia é aqui uma gangorra. Tem um ponto de apoio ou ponto fixo, tem um local onde uma criança está exercendo uma força e um outro local onde uma criança está exercendo uma resistência, tá? Esse tipo de alavanca, que depois eu vou explicar melhor, é chamado de alavanca interfixa. Por que é interfixa? Porque o ponto de apoio está entre a força de potência, que é a força que eu vou fazer, e a força de resistência, que é o que eu quero levantar. Então isso é chamado de alavanca interfixa, quando o ponto de apoio está no meio entre a força e a resistência. Tá certo? Beleza. O que é roldana e polia? É um disco, tá? Esse disco que gira, ele passa por ele uma corda, tá? De um lado, eu vou ter um objeto que eu quero levantar, uma resistência, o peso dela é a resistência, e do outro lado eu estou exercendo força para poder levantar esse objeto. Nota que esse objeto ele vai facilitar o nosso trabalho. Por exemplo, não vamos sobrecarregar a nossa coluna, né? E de acordo com o tipo de polia, nós vamos até reduzir a quantidade de força que nós vamos fazer. Beleza? Próximo. São as roscas, que como exemplo nós temos o parafuso e porca. É um objeto que tem sulcos, que tem uma rosca, tá? Eu consigo rosquear, prender, né, um parafuso com a sua rosca e com isso prender algum objeto, fixar ele com bastante firmeza, tá certo? É um objeto extremamente simples que a gente usa muito no nosso dia a dia. Roda e eixo seria uma grande descoberta, uma das grandes descobertas da humanidade, assim como o fogo, né? É a descoberta da roda. Eu tenho um eixo
ligado a esse eixo, eu tenho uma roda que facilita o nosso trabalho. Essa roda, ao girar, nós podemos transferir uma potência a esse eixo e girar, por exemplo, uma bomba, um objeto qualquer. Por outro lado, um exemplo do nosso carro, né? O motor do nosso carro gira um eixo, esse eixo transfere esse ato de girar para a roda, facilitando o trabalho, imprimindo velocidade ao carro. Tá certo? Essa seria uma das grandes descobertas da humanidade. Uma outra máquina simples é chamada de plano inclinado. É quando eu tenho aqui uma superfície, e essa superfície ela tem um início e um fim que tem diferentes alturas, e esse plano, essa rampa, ela facilita o nosso trabalho. Se nós quiséssemos levantar essa caixa diretamente, por exemplo, 1 metro de altura, nós teríamos um trabalho, uma força maior do que se nós pudéssemos colocar um plano inclinado e nós temos o peso dele criando uma resistência e nós aplicamos uma força que facilita a subida. E nota que aqui também, além de ter um plano inclinado que facilita o nosso trabalho, nós temos aqui uma roldana ou polia, tá certo? Uma roldana ou polia que vai facilitar o nosso trabalho. Por exemplo, aqui, nesse exemplo aqui, nós podemos fazer uma força, nós temos uma força de quase 40% de economia, tá certo? Usando um plano inclinado. Então, nota, ele gera uma vantagem mecânica, ele facilita o nosso trabalho. Outro são as engrenagens, né? Então, são rodas ou mesmo peças retas ou cônicas que possuem dentes de encaixe. Então, as engrenagens são máquinas simples muito importantes para facilitar o nosso dia a dia. Olha aqui, ó, as engrenagens encaixadas uma sobre a outra, girando, fazem girar outras engrenagens. Aqui é a mesma coisa. Os dentes se encaixam perfeitamente para transmitir potência e, com isso, facilitar o nosso trabalho. Beleza? E como é que é a transmissão desse movimento circular nas engrenagens? Se nós conectamos 2 engrenagens para uma correia dentada, o exemplo é da bicicleta, então eu tenho 2 engrenagens, e essas engrenagens, elas estão conectadas por uma correia dentada. Olha o que vai acontecer com o movimento. Assim que nós giramos essa primeira engrenagem, chamada de coroa, a segunda engrenagem vai girar no mesmo sentido. Tá certo? Agora, quando eu tenho uma conexão direta entre 2 engrenagens, uma engrenagem conectada à outra, olha o que acontece. Se uma engrenagem gira no sentido dos ponteiros do relógio, sentido horário, a outra engrenagem gira no sentido contrário aos ponteiros do relógio ou anti-horário. Tá certo? Beleza. Martelos e machados são ferramentas que possuem uma cabeça de metal, no caso do machado é cortante, possui uma haste, e essa haste facilita o trabalho, por exemplo, para pregar. Se você pegar, exemplo, no martelo, no início da haste, e for bater num prego, você faz uma força. Se você for na ponta do martelo, aumentando essa haste, seu desempenho melhora. Você consegue pregar com mais facilidade. Então, são máquinas simples que facilitam o nosso dia a dia. Outra é a cunha, né, que é uma peça basicamente de metal, em formato cônico, né, que serve para cortar, rachar ou fender pedras, madeiras, realmente facilitando o exercício. Facilitando o trabalho e exercitando logo melhor esse trabalho. Tá bem, gente? Então, nesse primeiro momento, eu só falei dos tipos de máquinas simples para a gente mais ou menos ter uma ideia. A próxima aula vai ser sobre alavancas, que eu vou enviar depois para vocês, tá, gente? Respondam os exercícios aí, mas não se preocupe, quando nós voltarmos após a pandemia, nós vamos conversar e vamos nos planejar para ter um processo de estudo para a gente fazer as nossas avaliações, tá, gente? Valeu! Muito obrigado, um abraço a todos!